Boa noite a todos. Para quem está assistindo a gente aí do Instagram da Silvana, eu sou o Paulo, das Delanos do Shopping D&D e Lar Center. Estou muito honrado aqui que a Silvana topou falar com a gente. Ela é referência total no Feng Shui. Eu sei de projetos dela aí, tanto aqui no Brasil, São Paulo, Nova York, e não só no residencial corporativo. No tema nosso de hoje a gente vai falar mais do residencial, mas acho que tem bastante coisa no corporativo também para falar, ainda mais home office também. Quem tiver pergunta vai fazendo, a gente vai tentar responder, mas tem um livro dela, eu acho que são 108 dicas, se eu não me engano. Então ali, quem quiser se aprofundar mais um pouco, tem bastante material lá também. Então acho que ela já entrou aqui. Deixa eu convidar ela. Oi, Paulo, tudo bom? Boa noite, Boa tudo bem? noite. Tudo. O som tá bom para você? Para mim tá ótimo. E Tá o bom. meu? Muito prazer. Convite Muito muito, bom, muito legal. Adorei o convite. Assim a gente pode contar todas essas coisas legais para todo mundo, né, Paulo? maravilha. Eu já conhecia seu trabalho, É mas mesmo. conversando com você essas semanas, eu virei mais fã ainda. E É queria muito. saber, eu já te apresentei um pouquinho, mas se você puder falar um pouquinho de você, acho que são mais de 20 anos de experiência nessa área. E aí eu já tenho algumas perguntas que o pessoal foi fazendo, teve muito interesse, eu me surpreendi. Que bacana, que bacana. Então, eu digo que eu acabei ficando tão apaixonada por esse trabalho, né? Que eu acabei me aprofundando no assunto e nem imaginava que eu viria a ser um dia uma especialista, né? Então, eu tanto faço consultorias, quanto eu tenho um Instituto Brasileiro de Feng Shui que eu fundei há mais de 25 anos. Eu trabalho nessa com Feng Shui propriamente dito há quase 30 anos. Então faz um pouquinho de tempo. E eu fui bem pioneira nesse trabalho aqui no Brasil, trazendo assim essa novidade do trabalho com as energias dentro da casa. E logo no começo foi passado para as pessoas de uma forma muito simplista, e eu falo isso porque eu sei que hoje pode ser que nós tenhamos vários arquitetos, interior designers que vão estar participando e eles já escutaram falar, mas talvez tenha aquela coisinha que ficou, que Feng Shui é para pintar a parede, sabe? Para usar uma corzinha na parede. Olha, Silvana, tive uma pessoa que falou assim, Silvana, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer Feng Shui porque eu gosto, tipo, Nova York, tudo muito branco e preto, e eu não quero cor nas minhas paredes. Então, foi o que ela recebeu como informação da mídia. As revistas se deliciaram com todas aquelas coisinhas que passaram, que depreciaram um pouquinho o valor e a importância do Feng Shui para o nosso cenário, principalmente hoje em dia, né? Nós estamos num momento propício para nos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para vermos como esses resultados potencializam todas as áreas da nossa vida, Paulo. Muito bom. Porque tem, você falou de cor, né? Cor de parede. Mas no Feng Shui a gente recebe muito projeto, então tem, é o layout, tem até itens, por exemplo, espelho. Acho que o que você pode falar rapidamente para quem tem esse conceito? Ah, é cor de parede. Aonde entra? Em quantas áreas que entra? Olha, tão, só para te dizer, é tão difícil explicar tudo numa coisa, resumir mesmo, porque, veja bem, eu trabalho há 29 anos, eu
dou 10 níveis de curso de formação profissional. 10 níveis. Estou fazendo o 11º. Então, não tem fim. Eu ainda estudo. Então, vamos começar pelo começo. O que a gente pode falar? O Feng Shui começa com essa linguagem da leitura da planta baixa do imóvel, né? Seja ele residencial, comercial, enfim, empresarial. Lá eu vou dispor o baguá, que vai dizer onde tem tal energia, onde você vai dividir os espaços, se estão áreas excedentes ou faltantes. O lugar, vamos supor que eu deveria ter uma planta quadradinha ou retangular. Isso seria ideal. Mas, às vezes, tem cantinhos, tem pedacinhos que estão faltando, né? Essas áreas que estão faltando diminuem a energia naqueles espaços. Então, por exemplo, eu tenho uma área faltante na área da prosperidade. Então, a pessoa vai ter menos prosperidade, vai ter dificuldade para ganhar dinheiro, ou vai perder dinheiro. Ou eu tenho um vazio, um buraco no meio da casa ou do apartamento, pode ser. O apartamento pode ter um elevador no centro. Então, isso vai gerar uma falta de equilíbrio e harmonia para aquela pessoa. Pode ser que ela tenha muita prosperidade, mas ele não tenha o que é o centro, que tem a ver com a harmonia na nossa vida, o equilíbrio mental, físico, né? E é saúde mesmo. Então, é saúde em todos os níveis. Saúde mental, saúde física. Nós precisamos, na verdade, de todas as áreas. Quando elas todas existem em harmonia na nossa vida, vai ser tudo de bom. Mas a nossa vida é cíclica, ela varia muito e a gente tem que fazer o quê? A gente vai ter que aprender a equilibrar, a dinamizar cada uma das áreas. Sabe, Paulo? Quando o arquiteto prepara uma casa, ele está moldando a vida daquela pessoa. E vice-versa. A pessoa que contratou aquele arquiteto, aquele arquiteto vai passar para o seu cliente o tipo de energia que ele tem. As áreas faltantes na vida que tem, na vida pessoal dele. Tudo que falta para ele, ele vai passar também para a pessoa. Tem um ditado que diz que a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Então, a pessoa expressa, através do seu trabalho, aquilo que ele tem, para dar para o outro. Então, muitas vezes eu vejo o desequilíbrio do relacionamento de um profissional aparecendo no projeto do cliente. E o cliente vai atrair porque ele tem a mesma sintonia, né? Então, é uma forma bem legal de você aprender de uma vez por todas para você começar a fazer para os outros. Um trabalho que vai mudar. Por exemplo, como que eu vou corrigir uma área faltante? Eu não tenho como construir uma outra coisa naquele lugar. Mas eu posso colocar espelhos. Por isso que fala, usa bastante espelho. Usa. Se você não quiser que eles sejam aparentes, não tem problema. Mas fica tão bonito, hoje em dia a gente está usando bastante espelho, né? E se você quiser, você pode pôr dentro do armário, escondido atrás de uma geladeira, dá para fazer as correções de forma bonita. Eu não gosto de nada feio, tem que ser bonito, tem que ser harmônico e tem que ser do gosto da pessoa. Não é porque eu gosto, porque tem que ter aquela cor, que tem que ter daquele jeito, que a pessoa vai ter que digerir. Mesmo porque ela vai morar naquele espaço o tempo todo. Ela vai vivenciar, ela vai ter os problemas. Então, tem que ter o gosto dela, tem que ter o estilo dela, né? E também tem que ajustar tudo isso com a forma dela poder, como se diz, com o seu poder financeiro. Às vezes ela tem mais, às vezes ela está mais limitada, então precisa ver o gosto, o estilo, o que ela quer para o seu espaço, né? Então, ela vai adequar. Nós vamos passar para os arquitetos. Eu gosto muito de trabalhar junto com o arquiteto.
Porque arquitetos e interior designers, por quê? Porque eles têm que bolar. Não é meu trabalho bolar nada, eu vou ajudar. Eu vou passar uma informação e eles vão fazer essa leitura e vão criar de uma forma bonita, simpática, agradável tanto para ele quanto para o cliente, né? Isso que é importante, mas tem coisas muito legais para a gente falar hoje, né, Paulo? O legal é que eu vi aqui, porque a responsabilidade é grande nossa também, né? Na área de marcenaria, que eu acho que é uma parte Muito fixa ainda, né? Um valor alto, né? Quando numa casa. E tem bastante gente da Delano, eu vi aqui, até de outras Delanos. Eu vi Delano Boca Raton aqui também entrou. Então acho que a gente precisa, né? Os profissionais da área entender, acho que cada vez mais, justamente por essa responsabilidade. E uma pergunta aqui que eu fiquei curioso é nesses tempos de quarentena. Como que você está vendo isso e dentro do Feng Shui, tanto dos especialistas, os especificadores, na verdade, né, arquitetos, designers, como as pessoas comuns como eu, tem aumentado esse interesse no Feng Shui? Você dá cursos também? Então, Como que você está? eu dou palestras, eu dou cursos de formação profissional também, para quem quiser seguir. Às vezes a pessoa fica tão apaixonada por ela, para fazer para a vida dela, e nem pensa em ser um profissional, e depois se torna também um profissional, que eu acho bem legal, porque você vai construir casas para pessoas felizes. Esse é o tema da nova era. Você ser de fato feliz, né? Então, eu acho que chegou num momento, olha, nunca trabalhei tanto na minha vida. Nunca. Eu tenho trabalhado tanto, 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 e são tantas novidades, tantas coisas legais que a gente pode fazer por nós e pelos outros. Então, está sendo exigido da gente muita abertura, tanto que eu estou dando várias lives, várias palestras, né? São palestras, e as pessoas têm buscado para aprender novas formas de você encontrar o seu eixo, de você conquistar aquilo que você deseja com mais facilidade, usando essa ferramenta maravilhosa em cada momento da sua vida, em cada dificuldade, né? Então, eu acho, eu adoraria que em todas as escolas, todas as universidades de arquitetura, de engenharia, as pessoas já recebessem um pouco dessa informação. Porque já tendo como base isso que vem da escola, pode ser até um curso, como que fala, um a mais que vai fazer, nem precisa fazer parte do currículo daquela universidade, daquela faculdade, mas pode trazer essa informação já para as pessoas terem consciência disso. Vamos ter que mudar a nossa consciência de todas as formas, inclusive na forma que você vai hoje fazer algum projeto, né? A gente já está percebendo, hoje as casas não são mais as mesmas, são outras necessidades, muita cozinha integrada, coisa que a gente não via antigamente, eram cozinhas separadas, todo mundo quer. Começou com a cozinha gourmet, né? E agora, cada vez mais, essas cozinhas são cozinhas que participam da vida da família. Todo mundo fazendo junto, todo mundo comendo junto, todo mundo indo para a cozinha, cozinhar, ajudar, acordar, fazer, mesmo quando você encontra amigos. Hoje em dia, quando você faz uma festa, Patrícia, eu vou te pedir que o outro está terrível. Eu tenho 3 gatos, ele resolveu aparecer mais, ele quer falar, Quer então participar? ele quer participar. Então ele está chamando. E essa é a hora da gente poder trazer para a consciência das pessoas o quanto o seu espaço molda a sua vida. Eu diria que se eu pegar a planta da sua casa, Paulo, planta baixa, sem te conhecer, eu posso analisar e dizer, se você mora mais de 1 ano e meio, como é a sua vida, quais são os problemas da sua vida. E assim de todas as pessoas. Às vezes eu termino uma reunião com o arquiteto, junto com o cliente, e o arquiteto fala, Silvana, dá uma olhada na planta da minha casa e me mostra.
e aí eu falo quais são as dificuldades que ele está passando. Por que a gente vê a dificuldade? Tem as coisas boas, mas na dificuldade é que me dá a chance de poder fazer o ajuste, né? Voltar para a harmonia, aquele lugar que está precisando. É isso. Eu vou colocar uma foto aqui já. Você falou de cozinha americana, né, integrada. É uma coisa que a gente quase não tinha e pouco ouvia-se falar. Mas não foi só agora por conta da quarentena, mas isso já veio num processo de cada vez mais as cozinhas participarem da casa como um todo, né? Porque com o tempo, nós já sabemos, na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim, vão diminuindo o número de funcionários e você passa a ter mais prazer também em trabalhar num lugar bonito, num lugar charmoso. Antes a gente fazia toda essa parte de mobília, de sala e de cozinha para os funcionários ficarem na cozinha separados. Hoje você faz para você, tem que ser bonito, tem que ser a continuidade da sua sala, não é mesmo? Exato. Uma coisa que eu vejo nessa foto que é interessante e é bom que as pessoas já saibam, procurar não fazer essas mesas encostadas na parede. Alguém sabe me dizer por quê? Você já notou como tem tantas cozinhas, tantas salas de jantar com as mesas encostadas na parede? É uma Sim. moda, né? Mas olha só que interessante. Quando você faz isso, você segura uma ponta da mesa, né? E não pode sentar ninguém. Então, agora vem a minha pergunta. Quem senta na cabeceira da mesa? Quem deveria sentar? Normalmente. Os donos, né? O dono da casa, né? Ou o homem ou a mulher. Os donos da casa. Se você Ah, impede, tipo, impede que uma pessoa sente naquele lugar, o que vai acontecer? Qual é a tendência? Não precisa ser a Silvana falar. Não precisa muito. não tem chefe, não tem. Pode ser que o chefe vá embora, né? Ah, entendi. Então, é uma das formas da gente fazer a leitura de pessoas que vão ter dificuldades no relacionamento amoroso, né? Então, a gente já deixa de fazer esse tipo de... Fica até bonito. Eu não estou falando que não é bonito. Existe uma falta. Existe a falta do dono da casa. Não tem lugar para ele chegar. Legal. Essa seria a posição do comando, né? A posição de comando que o dono da casa deveria sentar. Tem muita gente que gosta de sentar de costas. E sentar de costas é ótimo para uma coisa. Vamos ver se você adivinha. Sentar de costas. Sentar de costas. Psicanálise? Como? Fazer psicanálise? É, mais ou menos. Eu posso te dizer, na leitura da sua casa, eu faço uma psicanálise da sua casa, Isso. em relação a você. Isso quer dizer que você está com as suas costas abertas, você não vê o que vem por trás e você vai ser surpreendido. O que quer dizer surpreendido? Quer dizer enganado, traído. Acho que ninguém gosta. Eu tenho mudado a condição de vida de vários empresários depois que eu fiz esse tipo de trabalho. Vários empresários. E eles deram depoimentos para os meus livros. Aliás, tem 2 livros. Você falou daquele que é o 108 Dicas, que é muito fofo. É a senhora Ti passando por todos os espaços e são 108 dicas legais para todo mundo, né? Ambos são da Saraiva, é da editora Bem Virá. E esse daqui foi o primeiro livro. Esse livro tem 430 páginas, agora não sei precisamente, porém, ele traz muita informação, traz histórias e traz para cada espaço o que você precisa ver, que é melhor você fazer em cada uma das áreas, a cozinha, o quarto, a sala de estar, como deveria ser. Existe uma coisa muito importante na hora que você vai
mobiliar, que você vai colocar as peças na sua casa. Então, vai fazer o projeto. Normalmente, o que acontece? As pessoas colocam muitos móveis e fica tudo atravancado. Você, então, fecha a sua vida, você limita as entradas de tudo na sua vida. Você quer ver uma pessoa mudar de vida completamente? Porque foi a minha vida assim também. Quando eu recebi essa informação, eu demorei 1 ano para tirar o meu sofá que estava de costas para a porta de entrada. E a minha vida não ia para frente. Até que um dia eu decidi tirar. Coloquei, vendi o sofá. Foi o sofá sair de casa, minha vida mudou. Então, eu vou te dizer que eu sou um exemplo vivo do quanto isso funciona, porque eu moro desde sempre neste apartamento, desde antes do Feng Shui. E foi mudando a minha vida na medida em que eu fui fazendo as correções necessárias. E eu vou contar uma coisa bem especial. Às vezes, a gente não percebe na própria casa. Não percebe. Você não precisa ir no analista para ele fazer todo um apanhado da sua vida e ele te falar, olha o que está acontecendo, assim, assim. É isso. Você não consegue ver seus próprios defeitos, você não consegue ver as suas próprias dificuldades e você não consegue analisar sozinho a sua casa. De verdade. Então, olha que coisa assim, que missão dessas pessoas que vão construir uma casa e vão chamar os seus profissionais queridos para fazerem o projeto da sua vida. Eles vão estar demarcando lá tudo aquilo que vai acontecer na sua vida. É fácil fazer isso? Não, nada é fácil. É perfeito? Eu digo que não existe casa perfeita. Mas existe casa que você pode melhorar. Existe empresa que você pode melhorar. Ou, melhor ainda, não comprar aquela casa ou aquele terreno, ir antes, ou aquele escritório. Às vezes, meus clientes vão passando as plantas e quando a planta do local é legal, eu vou até lá para ver. E aí, eu vou dizer, não, você pode fazer aqui. Neste aqui não pode. Aí ele vai verificar, de fato, a pessoa tinha falido, o anterior tinha falido, o outro tinha falido. Então, tudo retornava por causa do formato daquele espaço, daquela planta abaixo daquele local. Né? E na hora que você vai montar o mobiliário, vai colocar todos os móveis, os armários, a cama, você pode acabar com a vida de uma pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você entra no quarto, abriu a porta, você já dá de cara com uma barreira, com um armário, por exemplo. Então, completamente errado. Por quê? Porque a pessoa fica limitada. É como se ela tivesse sempre uma pedra gigantesca no caminho dela, na passagem pela vida. Né? Um outro problema é você ter armários apontados na direção da cama. E isso eu vejo muito, muito, muito. Às vezes até os armários envolvem todo o contorno da cama, passam por cima da cama. Aí é para acabar mesmo com a vida da pessoa. Porque além disso tem o pressionamento do armário que está em cima. Né? E tem as quinas, que são setas invisíveis, apontadas para o corpo da pessoa. Tudo isso dá para ser corrigido e hoje em dia os arquitetos têm, assim, tido ideias incríveis, incríveis. Como, por exemplo, fazer painéis arredondados na própria marcenaria. Fica maravilhoso, maravilhoso. Fica perfeito. Se você fizer um planejamento bacana com os seus móveis, eu acho importantíssimo o pessoal da Delano estar aprendendo como deve fazer, porque você pode sugerir coisas fantásticas. Quando a gente tem móveis apontados na nossa direção, ou no fogão, ou para a sua escrivaninha, ou para a sua cama, você vai ser pressionado. É como se o mundo cobrasse de você, tá? Então, a melhor coisa é evitar.
tirar essas quinas para que as pessoas possam aproveitar ainda melhor. E a Josi está perguntando sobre essa cama que está em cima de uma paleta, né? Qual que é a sua opinião? Não tem problema porque essa paleta ela é vazada, né? A melhor coisa, é assim, agora eu vou tocar num outro ponto fraco, é ter o ar que passa de baixo. Então tem que ter pés, a cama tem que ter pés e tem que ter cabeceira. E eu vou contar um segredo, que não é um segredo, mas todo mundo acha que colocar um painel na parede é colocar uma cabeceira. Um painel na parede, ele é um painel, tanto que ele tem outro nome. Cabeceira é aquilo que vinha grudado na cama, né? Até essa modernidade chegar para nós e colocar uma coisa na parede e achar que é uma cabeceira. Não é, é solto, né? Outra coisa importante para a gente fazer no quarto é evitar o uso de colchão de molas. Os melhores colchões são os colchões de fibra natural. Mas eu sei que é difícil, né? Eu, quando era menina, a minha mãe comprava para a gente, porque ela era toda naturalista, acho que vem daí todo o meu gosto por essas artes. A gente tinha colchão de crina de cavalo, com paina, com algodão em cima. Então, tinha o lado do inverno, o lado do verão, aí é perfeito. Mas hoje em dia, existem materiais até que foram testados pela NASA e são colchões de viscoelástico. Esses colchões são muito bons e não tem molas e são colchões inteiros. O que acontece é que as camas foram crescendo, né? Quando os meus avós casaram, eles dormiam até a vida toda em camas de 1,40 m. Eu acho que os seus avós e bisavós também. Agora tem o king size. E eles viveram juntinhos para o resto das vidas deles, né? Juntinhos, não tinha esse negócio de separação. Aí, quando eu casei, começou a cama de 1,60 m, que já era, uau, 1,60 m, com uma cama enorme. E aí os casais começaram a se separar, começo. Aí as camas passaram a ser 1,80 m. E aí mais separações. E agora 2 por 2. É para não ficar junto mesmo, fica separado, né? Eu quero ficar longe de você. Então, é um fato, é interessante você começar a estudar e enxergar com esses outros olhos. Eu digo que esse trabalho do Feng Shui faz com que a gente vá enxergar a vida com outros olhos. Você vai ganhar uma nova visão. É uma nova lente, um outro prisma, que você começa a detectar aonde você está tendo problema que está relacionado com aquele móvel que está empatando o seu caminho. E é tão simples, porque é tirar o sofá de costas para a porta e acabou. No dia seguinte, os meus clientes me relatam assim, coisas fantásticas, tipo uma pessoa que devia um absurdo de valor para ele, liga para ele e fala, olha, eu quero te pagar, né? Então, se as pessoas começarem a ler, a entender, a estudar, existem tantas formas, né, de você poder melhorar. Olha só, a partir do dia 21, no meu Instagram, eu vou estar dando todos os dias durante 21 dias. Então, no domingo começa, durante 21 dias, eu vou dar um trabalho por dia. Vai ser 15 minutos de live às 8 horas da manhã. Então, todos convidados, todo mundo é meu convidado para ser feliz de verdade. A gente começa num trabalho muito dinâmico em relação ao Baguá, aprender um pouquinho sobre isso e o que eu posso fazer agora, aonde eu estou, do jeito que eu estou,
para melhorar a minha vida, para eu me colocar no eixo e me colocar à disposição do meu propósito de vida, colocar foco naquilo que eu desejo, ajudar você a seguir o seu caminho feliz. Então, eu convido todo mundo. É um presente meu para todos. Durante 21 dias é um desafio. Não pode faltar. Se você quiser fazer o melhor, a melhor coisa possível, faça bem feitinho para você, não é para mim. Eu vou estar passando para vocês. E vamos ter um encontro diário, todos os dias, aí no meu Instagram. Oba, eu vou sim. E a Paula tá colocando aqui, eu sempre dormi muito mal, insônia, pesadelo, mudei a cama de lugar, nunca mais tive problema. O Feng Shui é incrível. E a gente recebeu muitas perguntas, era mais em questões de espelho e umidade, às vezes atrás de parede de banho. Eu vi algumas perguntas sobre apartamentos duplex. A cama está embaixo, às vezes, da piscina. Então, o que o Feng Shui fala, entrando no quarto, que acho que é o que todo mundo agora ficou mais animado aqui. Questões da cama, de casal, né? Tem gente que pergunta assim, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada assim, você pode mostrar para os seus amigos, você pode mostrar para o marido que não quer entender essas coisas. Veja bem, de fato, dormir encostado na parede, aonde do outro lado existe o banheiro, independente se tem os encanamentos ou não, vai ser prejudicial. A pessoa vai ter problemas emocionais. A água está relacionada com a emoção, né? E quando a pessoa tem vazamentos e umidade, está relacionado com perdas financeiras. Tá? Então, qual é a dica? Consertar. Vamos consertar. Quando eu tenho espelhos voltados para o corpo, veja bem, não é que o espelho é ruim para o Feng Shui. Não é. Meu sentimento pessoal, e eu gosto de ser muito honesta com aquilo que eu passo, eu trago a informação direto da fonte, que é do meu mestre, professor Lin Yun, que é o papa dessa área, ele que trouxe para o nosso mundo, ele abriu todos esses conceitos, exatamente para chegar nesse momento da nova era, onde todo mundo teria essa possibilidade de saber, de conhecer, e não é restrito a algumas pessoas, né? Então, quando você tem a cabeceira encostada na cama, é um problema. Se você tem, imagina, uma piscina em cima de você. Eu costumo brincar com meus alunos assim, você já carregou um balde cheio de água? É pesado pra caramba. E tem quanto? 10 litros? Imagina com não sei quantos 1000 litros em cima de você, o que é essa pressão da energia acima do seu corpo a noite inteira, que você está relaxando, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Aqui não tem Feng Shui que vai curar, tá? Aqui precisa tirar a cama do lugar. Eu já fiz reforma, sugeri, né? Não fiz nada. Eu já sugeri para as pessoas mudarem a cama de lugar, ou às vezes eles diminuíram o tamanho da piscina que tinha no andar superior, que no caso de um duplex. E já tive também pessoas que têm uma casa e a casa tinha esse último andar com a piscina no deck superior da casa, e eu falei que a pessoa ia ficar muito doente, muito doente, muito doente. A pessoa escutou até a página 2, né? E logo em seguida ela teve um câncer muito sério, muito sério. E a gente já sabia. Esse negócio de trabalhar e entender os espaços, quando chega um momento para você entender e saber de algumas coisas que podem te ajudar a não passar pelo problema,
como, por exemplo, muitos e muitos anos atrás, logo no começo, isso eu estou cansada de ver todos os dias. Eu tive uma cliente e ela era super jovem, bonita, com 2 filhos. E eu falei, não fica nesse lugar não é bom para você. Você vai ter uma doença muito grave acontecendo. Ela dormia num veio cruzado negativo, isso eu vejo através da radiestesia. E a pessoa não me escutou. Eu falei, se você não consegue mudar a cama, muda de apartamento, muda antes que seja tarde. Pouco tempo depois, ela me ligou, ela estava no Einstein, e lá ela ficou por muitos anos, muito tempo, com leucemia. Eu tenho vários relatos para contar, mas eu não quero assustar ninguém, eu só quero alertar. O posicionamento de uma cama é importante para todo mundo. E tudo que eu ensino e tudo que eu falo, eu passo para todo mundo nos meus cursos. Muito bem explicadinho. Essa é uma responsabilidade grande que a gente tem, né? O respeito e o cuidado para com as outras pessoas. O que você está passando é muito sério, não é uma brincadeira. Não vai adiantar colocar bolinha de cristal em cima da piscina que está pesando em cima da cama, né? Então, no quarto, daria para a gente falar dias e dias sobre o quarto. Então, a melhor cama que tem cabeceira e que tem pés. A melhor cama é aquela que não tem armários apontados para ela, nem criando mudo, né? Certas invisíveis. Fica atento. Às vezes a pessoa desenvolve o problema no corpo físico dela, uma doença, exatamente aonde a seta invisível está aplicada, está voltada para você. Então, são tantos detalhes que eu acho que precisa de um olhar mais aguçado e você tem como aprender, você tem como saber. E que esse é o meu prazer, de poder passar para as pessoas. Porque eu falo, eu não vou durar para sempre. E eu gosto de compartilhar, porque essa é a minha missão, é meu dharma aqui na face da Terra. Eu preciso passar para muita gente. É isso, sabe? Que bonito. E já está passando. Para a gente aqui da Delano já é um treinamento. Estou vendo arquitetos aqui, a Glenda acabou de pedir uma bolsa no teu curso. Ela falou aqui também, né, da água que apaga o fogo da relação. Então acho que isso ainda vai com mais. Às vezes você fala de saúde, o pessoal não vai ligar muito, mas se você falar que apaga o fogo da relação, acho que o pessoal vai mudar a cama. Não, não é bem assim. A água vai apagar o fogo do sucesso, do seu reconhecimento, caso esteja na área do sucesso, né? A água, dependendo de onde ela está, pode causar outros problemas. Eu acho que não é bem na área do relacionamento, né? Lógico, se ela estiver encostada na parede do banheiro, ela vai ficar com depressão e aí pode acabar seu casamento, mas por um outro motivo, né? Mas existem correções que a gente chama de procedimentos, curas, que são fáceis, mas tem muitas coisas que a gente só passa pessoalmente. Muitas coisas eu conto no livro, muitas. E eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que estão lendo e que têm gostado. Eu falo do livro por quê? Porque lá eu abro muitas coisas. E eu lembro muitas pessoas que estavam perto de mim enquanto eu estava preparando o livro, e demorei bastante para lançar o livro. Elas falaram, mas Silvana, se todo mundo ler esse livro e souber tudo isso, você não precisa mais dar consultoria para ela. Então, aí que se engana. A gente, por mais que a gente aprenda, se eu, até hoje, são quase 30 anos que eu estou aprendendo, ainda aprendo, eu me coloco na situação de aluna ainda. Seria muita arrogância da minha parte dizer que eu sei tudo, porque eu não sei. E quando você percebe que nada sabe, aí você está começando a entender o propósito da sua vida, né? Que é aprender, é evoluir, é crescer, é ajudar os outros. Esse é o propósito da nova era, da era dourada, não é?
concordo. Pessoal aqui, todo mundo colocando, me inspirou a aprender, a aplicar no apartamento, os livros são maravilhosos. Eu estava aqui pensando nas plantas também. Teve Olha, algumas perguntas de planta artificial versus planta natural, aham. os melhores lugares ou os piores lugares. As plantas, assim, elas são sempre bem-vindas quando elas têm vitalidade, têm energia. Você tem que gostar dela. Não adianta eu falar, você coloca tal planta que vai ser melhor. Óbvio que a gente tem que colocar a planta adequada, aquela insolação que você tem dentro daquela casa, dentro daquele apartamento ou escritório. Mas ela tendo vitalidade, vai ser maravilhosa. Então, ela é bonita. Às vezes eu vejo, coitadinha da planta, que ela só recebe água, ou água de mais ou de menos, né? Então ela fica afogada de tanta água e também depois de 4, 5, 6 anos a pessoa só põe água. Se você puser só água dentro de você, o que vai acontecer? Você não vai aguentar. E nem a planta, porque está faltando nutriente, né? As pessoas não pensam que devem colocar, por exemplo, um pouquinho de adubo, né? Então, tudo isso faz, tudo isso conta. Eu tenho uma planta no meu escritório. E eu comprei a plantinha, ela era assim, pequenininha. Eu comprei no Pão de Açúcar. Era uma dessas arequinhas, bem pequenininha. Menino, já estou no terceiro vaso, porque elas crescem tanto, tanto, tanto. E elas ficam tão lindas. E elas dão cachos. Eu nem sabia que elas tinham cachos assim, tão linda. Então, veja bem, você tem que cuidar dela para ela cuidar de você. E aí, quando eu vou perto da planta com um aparelhinho que eu uso para radiestesia, que é o Dual Rod, quando eu me aproximo, o Dual Rod abre, 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 porque ela está com energia total, está linda. E aí ela expande para você. Porque a planta tem energia como você tem. Então, tem assim, plantas que você goste. Não adianta eu falar, olha, você tem que pôr nesse lugar melhor isso, melhor aquilo. Não dá. Porque se for uma sala fechada, não ponha, pelo amor de Deus, senão a árvore vai morrer, a planta vai morrer, né? Então, a gente tem que conciliar. Lógico, existem plantas mais adequadas, sim. Mas a gente tem que também tomar o cuidado, né? Plantas. Existem plantas que estão relacionadas a determinadas relações. Então, por exemplo, na área do amor, você pode colocar as plantas que tenham as cores rosa, ou que tenham um significado de macho e fêmea, se é isso que você quer. Então, tudo você tem que fazer essa relação, esse cuidado. Rosa, vermelho e branco, que são as cores daquela área. Mas não necessariamente eu tenho que pintar de rosa a parede, mas eu posso pôr uma orquídea rosa, né? Então você tem que adequar, como eu sempre repito, o seu gosto, o seu estilo e o seu poder financeiro também, não é? Mas dá para fazer, todo mundo pode fazer. Por isso que eu convido para esses 21 dias, todos os dias, das 8 às 8h15, 15 minutinhos que você vai roubar da sua vida para você fazer uma mudança interior bem legal. Depois eu vou querer saber os relatos de todo mundo. E mais do que tudo, é de presente, né? Essa é uma época muito diferente, né, Paulo? Uma época onde a gente doa muita coisa, a gente se abre para a gente crescer junto, né? Tem algumas pessoas falando aqui dos cursos. Depois, terminando a live aqui, eu vou conversar com a Silvana, vou ver se a gente consegue fazer alguma coisa para não só nos 21 dias, mas de repente algum convênio para os cursos, Bom, que é muito legal. Agora, outro assunto bastante que muita gente fala, eu já ouvi relatos incríveis assim no Feng Shui de quarto de bebê. Às vezes uma mudança mínima faz toda a diferença, né? Eu sou pai, eu tenho 3 filhas, eu tive sorte
na questão de dormir à noite, mas eu tenho amigos que já sofreram muito, principalmente com isso, né? O chorar, não conseguir dormir à noite. E aí eu já ouvi Exato. bastante coisa em relação ao Feng Shui. O que que você pode falar pra gente? Eu coloquei uma foto aqui. Eu vou começar com a história de um médico meu, que ele falou, Silvana, eu estava fazendo um tratamento com ele, ele falou, Silvana, não aguento mais, o meu filho chora a noite inteira, ele não quer dormir na cama dele, ele só vive doente, resfriado, eu não sei o que eu faço mais, eu estou ficando louco. Você vai lá em casa? Eu falei, vou. Primeira coisa que eu vi, a cama do menino ficava, o berço, ele era bebê, chupava chupeta, era encostada com o banheiro, primeira coisa. Segunda coisa, tinha um cruzamento de energias negativas. Você sabe que nós, depois dos 7 anos de idade, a gente começa a perder esse feeling que a gente sente, as crianças sentem. Você sabe quando, você é pai, você sabe que eles sentem. Então Sim, o menino sentia que aquele lugar ele não podia ficar. E se ele ficasse dormindo lá, ele ia ficar muito mais doente, direto, né? Foi eu mudar um dia, naquele dia, do dia para a noite, pusemos na outra parede, no lugar certo, sem as energias negativas, sem o banheiro atrás. Naquele dia, o menino já sarou. Não tinha mais resfriado, não e dormiu feliz e contente naquele lugar. Então, por conta disso, eu digo, é muito importante, não só para o seu filho, para você, dormir no lugar certo, né? Aqui eu estou vendo que tem um bercinho, coitadinho da criança, encostado na janela. Assim, pode ser para foto, ficou bem bonito, sério. Mas essa não é uma forma correta. Como é que uma pessoa vai acessar a janela? Já está dizendo que é ruim, né? A pessoa que dorme dessa forma, ela fica sem segurança também. Porque você fica, apesar de ter a cortina, durante o dia deve ficar aberta. E você fica aberto, vulnerável, né, ao que vem por trás, que é o que vem da janela. Então, você fazer o quartinho, não adianta você gastar milhões para fazer o quarto do seu filho da melhor forma se você está fazendo, colocando em cima de veios cruzados negativos ou que você está colocando de forma incorreta com relação à posição de comando e tudo mais. Então, é muito sério mesmo, porque você pode, eu vou falar do meu filho dormia encostado na parede, numa das paredes. Ah, se tem uma outra foto aí, com a cama encostada na parede. Não, não é essa. É um que o quarto é colorido de uma criança. Esse você ah, acha. eu acho que ele foi lá para trás, não vou conseguir achar. Tá bom, não tem importância. Então, se você encosta uma cama na parede, quando você quer levantar para sair da cama, você tem quantas possibilidades? Quando está encostada na parede, Só tem uma posição, só tem um jeito de você sair, ou pela direita ou pela esquerda. Se a sim, cama está solta do quarto, solta das paredes, você tanto pode sair pela direita quanto pela esquerda. Então, o seu subconsciente entende que você tanto pode fazer de um jeito ou de outro. sim. Quando a sua mente recebe que você tem essa limitação sempre, que você só pode sair de um lado, a sua mente entende isso também, que você só vai ter um jeito para você caminhar na sua vida. Hum, Então, olha, tem tanta coisa interessante para falar, Paulo. Todo mundo faz a cama encostada na parede para ter mais espaço para a criança brincar no quarto. Primeiro, a criança não brinca no quarto, ele não fica fechado no quarto. Se você puser a cama de forma correta, essa criança vai ter um desenvolvimento muito superior, muito melhor. Então, vale a pena você investir nisso. Investir aonde fica melhor localizada a cama de todas as pessoas. Eu tive uma pessoa
E eu sei que ela gosta de mim, tanto que eu fiz um casamento para ela, que eu realizo casamento, cerimônias também. E aí, essa pessoa falou, olha, Silvana, eu só não te contrato porque eu acabei de decorar com um decorador muito famoso e se você falar para mudar alguma coisa, eu não vou mudar, porque o meu apartamento ficou muito bonito, eu não vou mudar. Eu achei interessante a resposta dela, porque eu acho que ela não tem noção. Tomara nada aconteça, mas no momento em que você começa a receber essas informações, você tem a obrigação de fazer direito, né? Aí tem gente que está falando assim, mas quando a criança pode cair da cama, tanto ela pode cair de um lado como de outro, não tem dois lados de parede para enfiar a coitadinha da criança, né? Sempre vai pôr uma gradinha, vai pôr alguma coisa, né? Quem mora em lugares pequenos, procura fazer o melhor que você puder. Eu tinha um trailer, e eu dormia numa cama de casal solta da parede. É muito difícil você fazer a cama, é difícil tudo. As crianças até gostam, porque elas gostam de dormir bem encostadinhas na parede. Bem encostadinha na parede é geladinha. À noite, você acorda. Eu lembro até hoje, eu tinha uma casa que eu ia quando pequena, casa da minha avó, lá no interior, e ficava fria, gelada quando encostava na parede. O seu ti fica sobressaltado. Então, a sua noite de sono não é legal. Isso também vai gerar um conflito interno na sua vida. Então, são tantos pequenos sinais que podem fazer a sua vida ficar muito mais gostosa, mais fácil, né? Mais leve, mais amorosa, mais próspera, mais saudável e tudo mais. Nós estamos acabando a live, estou vendo. Nossa, voou o tempo. E eu vi Eu falei, agora, entrou agora há pouco meu tio, eu lembrei, quando eu falei com você e você falou da Talent, ficou na minha cabeça, né? Talent, já ouvi falar esse nome, né? E meu tio trabalha com eles e meu pai trabalhou lá quando ele era, acho que devia ter 20 anos, alguma coisa assim. E eu ia te perguntar até de home office. Então acho que dá para fazer um link aí hoje do home office no Feng Shui e até das empresas, falando um pouquinho da história da Talent também. o bacana é assim, você, durante a vida, você encontra pessoas muito iluminadas. E eu digo que eu tive uma honra de conhecer o presidente da Talent, que foi o Júlio Ribeiro, porque além de eu ter aprendido muito com ele, e a gente vê pessoas que são muito diferenciadas na forma de ser, de agir e tudo mais. Ele que deu um presente para mim, que foi a capa desse primeiro livro, que foi a filha dele, a Silvia Ribeiro, que fez. E nesse outro livro, o primeiro prefácio é dele. Então ele conta, é um depoimento dele, de como foi a história do Feng Shui na vida dele. Como a empresa dele não estava bem e como ele mudou a vida dele, tanto que ficou milionário, vendeu a Talent para um grupo francês, que é a Publicis, e ele ficou muito bem de vida. Infelizmente, nós não temos mais o Júlio Ribeiro com a gente, mas, assim, de qualquer forma, fica a minha admiração, o meu respeito e, assim, ter tido o prazer de ter conhecido uma pessoa assim tão brilhante, né? Grandes empresários me chamam para fazer as correções. E, às vezes, nesses locais, eles têm dificuldades muito grandes. Uma das primeiras coisas que eu vejo é a posição que eles estão. E eu vou contar uma coisa, quase que é uma coisa única. Todos sentam de costas para a janela. Eu não sei que moda é essa, né? Então, de fato, eles serão enganados, traídos. Mudou tanto a vida desse homem que até os outros diretores, que não podiam nem me ver, passaram a fazer as suas casas, todos os trabalhos comigo. Por quê?
porque eles entenderam o que aconteceu, qual foi o resultado, né? E tinha sempre, quando eu passo alguma informação, é uma coisa óbvia, né? Faz sentido, tem que fazer sentido, porque se não fizer, você não compra a ideia. A ideia não pode ser só minha. A ideia é nossa, nós vamos trabalhar. Eu vou fazer o maior esforço para te passar da melhor forma, mas você também tem que contribuir e fazer bem feito. Não é mandar alguém fazer, é você se conectar. Meus clientes põem a pastinha debaixo do braço e vão comprar as coisas que precisam. Porque é essa conexão com a sua mente que vai vibrar o sinal que você vai enviar para o universo. E aí a gente une o útil ao agradável. Né? Muito bom. Tem muita coisa linda. Eu te agradeço muitíssimo essa oportunidade, Paulo. Foi um prazer mesmo conversar com você, conversar com esse pessoal. A gente foi conversando um pouquinho sobre as perguntas das pessoas, né? E é sempre bom a gente poder ter esse espaço para a gente compartilhar mesmo a sabedoria que eu fui juntando ao longo dessa carreira que eu, assim, cada dia que passa, eu fico mais feliz, porque eu amo o que eu faço. Para mim não é trabalho. Trabalhar todos os dias da semana, junto o final de semana, a outra semana, e às vezes junto um no outro, trabalha direto. Isso me traz vitalidade, felicidade. E ainda mais quando eu recebo essas coisas lindas, como um convite como o seu, como essas pessoas lindas que fazem relatos incríveis no meu Instagram, ou mandam, ou via um e-mail. Isso eu digo assim, veja como eu sou feliz de poder ter ajudado de alguma forma as pessoas a viverem melhor, a terem a oportunidade de serem felizes. E é isso que eu convido você para fazer essa jornada de 21 dias comigo, para você, de graça, de presente, você fazer uma coisa bem legal para você crescer junto comigo, para você entender como é o Baguá. É uma informação pequena, você vai ver, independente disso, vai ser tão maravilhoso. Eu espero você para ficar também, viu, Paulo? Se você conseguir, das 8 às 8h15, todos os dias do dia 21 em diante. Eu vou fazer sim, e eu que quero te agradecer e até pedir desculpa aqui para o pessoal, porque eu fiquei bem quieto aqui nessa live, porque foi uma aula. Eu tô aqui, acho que foi um treinamento. Foi bom que eu estou vendo o pessoal da Delano aqui também mandando mensagem, mas eu não consegui te fazer as perguntas porque começa a vir os assuntos e é tão amplo. Então vamos aproveitar esses 21 dias e vamos fazer. Eu quero também, vou conversar com você para disponibilizar esses cursos, de repente nas nossas contas aqui do Instagram. De repente a gente encontra o pessoal lá, o pessoal que está aqui participando. E as dúvidas que a gente não conseguiu responder, se puder me mandar um direct ou direto para a Silvana, a gente vai conversando com vocês. Mas foi incrível, Silvana. Nossa, as conversas que eu tive com você essas semanas já foi uma honra. E Oh, essa live aqui, maravilhosa. Muito obrigado. parabéns Obrigado pelo a seu todo mundo trabalho. aí. Parabéns mesmo. E nós vamos fazer depois, eu não sei se eu consigo responder todas as perguntas, mas podem ser ideias para os próximos, para as próximas lives, ou até para o curso, né? Vai ter logo mais, eu tenho novidade aí pela frente. Tem curso online, que já já nós vamos passar para todo mundo, quem me segue vai saber, e quem não me segue, quiser receber, pode mandar o seu endereço, o e-mail, o celular, que daí a gente manda para vocês também, né? Bom, são coisas bem legais, são presentes maravilhosos que eu nunca pensei que eu pudesse fazer e eu vou ter uma oportunidade linda de ajudar muitas e muitas pessoas, mesmo Muito aquelas que não têm muita condição financeira. Em, Maravilhoso. em 15 segundos o Instagram vai derrubar a gente aqui, mas estão perguntando aonde vai ser os 21 dias no Instagram da No meu Silvana. Instagram, Tá no meu bom? Instagram.
Boa noite, gratidão, Silvano. Beijo. Muito, muito obrigado.